Começamos a semana com a luta de Popó e Vanderlei, que aconteceu com o patrocínio de uma marca de bebida. E ao que parece, as propagandas estão cada vez mais apegadas em trazer para o consumidor a real experiência de consumo do produto. No começo foi uma festa, no meio rolou uma briga e no final acabou uma pancadaria generalizada. O evento, que era para celebrar a grandiosidade de dois personagens históricos para o esporte nacional, terminou com a mesma grandiosidade que poderia ser presenciada em qualquer um dos botecos que a luta estava sendo televisionada. No final da transmissão, só faltou a frase "beba com moderação" e já poderia se tornar uma campanha contra o uso indiscriminado do álcool. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a notificação de indiciamento ao bolsonarista e filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, via Diário Oficial da União. O malandrinho que está lá fora tem declarado seus endereços em território nacional e a sua ausência do país não pode ser usada como escudo para que a ação penal não ocorra. Não sei se vai funcionar. Todo mundo sabe que bolsonarista não lê jornal, só se informa por grupo de zap dos tios malucos. Para que o processo ocorra com menos lentidão, Moraes pediu também que o processo do casal Eduardo e Paulo fosse separado em dois processos individuais. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo Xandão? Parece que Moraes ouviu as súplicas de Eduardo, reclamando que possivelmente nunca mais veria seu pai e está tratando de garantir que eles passem um bom tempo juntos, se possível até dividir no mesmo imóvel dentro da Papuda o mais rápido possível. Ainda na segunda-feira, Lula veta a mudança na lei da ficha limpa que iria diminuir o tempo de inelegibilidade para políticos caçados, que começaria a contar após o momento da sua condenação. Hoje, o prazo de inelegibilidade começa a contar a partir do momento em que se daria o fim do mandato, caso não houvesse a cassação. Outro ponto de veto foi a cláusula de retroatividade, que faria valer para casos anteriores à promulgação da lei. Fez a limpa nas alterações da ficha limpa. E em conversa reservada com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o bolsonarista e Bolsonaro, Jair Bolsonaro, informa que não quer anistia. Isso mesmo que você ouviu. Bolsonaro só não foi para as manifestações da esquerda porque estava com visita em casa. Para o ex-presidente, não dá para endossar publicamente um projeto cujo relator foi escolhido pelo STF e atua em dobradinha com o Supremo, referindo-se ao deputado Paulinho da Força. Caberia, portanto, ao Paulinho e ao STF assumirem o ônus por capitanear qualquer iniciativa nesse sentido. E eu estou contigo, capitão, sem anistia. A pressão do Eduardo continua pela anistia geral e restrita. A essa altura do campeonato, só quem defende essa ideia é o pessoal que tem interesses eleitorais no próximo ano e depende da base bolsonarista para se eleger. E o Eduardo é o que mais corre atrás desse rebanho, sonhando em ser o candidato no ano que vem à presidência no modelo EAD. As vagas EAD têm uma vantagem, pois são muito mais flexíveis e ele poderá conciliar o trabalho de presidente com os passeios e comprinhos na gringa. EAD é o futuro. Em sua defesa, o bolsonarista e filho de Bolsonaro diz que, caso eleito, retorna ao país. Se já tinha poucas chances de ser eleito, com essa nova promessa fica ainda mais difícil conseguir apoio. A depender do desfecho das negociações em torno da PL da dosimetria, a pena imposta pelo Supremo ao bolsonarista e Bolsonaro, Jair Bolsonaro, por articular um golpe de Estado, pode cair de 27 para 16 anos. Nas palavras de um integrante do partido de Bolsonaro, 27 anos de pena é quase uma sentença de morte, com a probabilidade alta de Bolsonaro morrer em regime fechado. Já com 16 anos, há esperança de que ele possa progredir de regime num prazo bem menor. Isso dá uma expectativa de uma vida livre. O PL da dosimetria está longe de ser consenso, mas Bolsonaro não está em condições de endossar nada. E o PL acaba de lançar o conceito de imunidade etária. E tem gente dizendo que a direita achou o seu candidato para enfrentar o Lula. Com a freada de Tarcísio pelas bolas fora que ele tem dado e com a falta do apoio direto da família Bolsonaro, quem andou procurando ajuda da direita para promover-se como candidato para 2026 foi o Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho Pai. O então governador do Paraná já tem agenda pré-candidatura para firmar acordos. Quem não recebeu a notícia com ânimo foi o Ratinho Pai, que é contra a candidatura.
Para Ratinho Pai, a candidatura leva pressão extrema durante campanhas, sacrifício da vida pessoal e exposição intensa da família. Paradoxal que o homem que fez sua vida expondo na televisão a vida dos outros, sob desculpa de criação de conteúdo, não querer ter a sua vida exposta. Contudo, para a parte da direita, segundo a jornalista Andréa Sadi, o Tarcísio está preparando a sua candidatura. Apesar de falar que vai concorrer à eleição como governador, ele teria ido cobrar do Bolsonaro que cale seu filho bolsonarista e filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e a formalização de apoio agora, ao invés de estender a incerteza sobre quem o ex-presidente bolsonarista e Bolsonaro, Jair Bolsonaro, irá apoiar. O medo de Tarcísio seria acontecer com ele o que aconteceu com o PT, quando Lula demorou para indicar seu candidato quando estava preso. Enquanto o bolsonarista e Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não escolhe entre seu filho impedido de pisar no país e muito provavelmente inelegível ano que vem, e o Tarcísio, livre, leve e solto, fica claro que o Tarcísio pode não ser a melhor escolha. Tarcísio está enfrentando um candidato fictício e está empatado. Todo mundo sabe que, se depender do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, o candidato, ou melhor, a candidata, é a bolsonarista e mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro. E isso tem feito o parquinho da direita pegar fogo. A bolsonarista e mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, processa a ex-bolsonarista e atual desafeto de Bolsonaro, Joyce Hasselmann, após a ex-Bolsonaro de saia aparecer em vídeo trazendo algumas informações sobre Michele que seriam desconhecidas do público. Não é a primeira vez que Joyce chama Michele para o combate. Ela está há um tempo mirando na Michele e enaltecendo o Tarcísio. Por que será? Agora, com a notícia do processo, Joyce diz que vai abrir a caixa preta após xingar muito no Twitter. Eita! Já vou fazendo minha pipoquinha e, por mim, quem poderia patrocinar esse combate é a mesma marca de bebida que patrocinou o confronto de Popó com Vanderlei. Espero de verdade que tenha o mesmo final, com pancadaria generalizada. E a direita reforça a campanha de boicote ao Wagner Moura, o que é no mínimo curioso. A direita boicotar Wagner Moura é o mesmo que veganos boicotarem a Friboi ou homens boicotando a OAB. Só dá para boicotar aquilo que você consome, e todo mundo sabe que bolsonarista só lê livro se for de autoajuda, só vai no teatro se for para ver stand-up e só vê filme se for americano. Então fica aí o recado ao ator Wagner Moura: se você está pensando em se aventurar no excitante universo da autoajuda ou mergulhar de cabeça no maravilhoso mundo do stand-up, talvez essa não seja a melhor hora. Tirando isso, meu amigo, vai com tudo. Já na CPI do INSS, esta foi a vez de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafé, que no fim da sessão, que acabou no começo da madrugada de terça-feira, saiu com sua prisão decretada. Por volta das 4 horas da manhã do mesmo dia, ele foi liberado após prestar depoimentos e pagar fiança. Na terça-feira, imagens reveladoras de uma câmara corporal de um policial do BOPE flagraram seu grupamento ao revistar um imóvel no Complexo do Alemão, roubando diversos itens do suspeito. Aparentemente, quando saíram, deixaram um quarto mais organizado que no dia da faxina. Em pronunciamento, os envolvidos disseram que a missão era de lute e estavam só upando XP para evoluir o modo sorrateiro. A polícia se pronunciou dizendo que os envolvidos foram penalizados e estão impossibilitados de participar de ações externas e agora atuam em atividades administrativas. Olha, se o seu trabalho é colocar sua vida em risco nas ruas todo dia e sua punição é não precisar ir mais para as ruas, eu não sei se isso é uma punição ou um incentivo. Ainda na terça-feira, mais casos de intoxicados por consumo de metanol em bebidas adulteradas foram noticiados. Aparentemente, uma das linhas de suspeitas é que, com o esquema dos combustíveis do PCC desmascarado, a organização ficou com o metanol parado e teria revendido para adulteradores de bebida, mas não para o Tarcísio, que saiu logo em defesa do PCC, mais rápido que quando pedem para ele defender o Bolsonaro, dizendo que não havia motivos para desconfiar da participação da organização criminosa. Olha, Tarcísio, eu não sei você, mas para mim há todo tipo de motivo para se desconfiar de organizações criminosas em geral. Então vamos aguardar o Tarcísio elocubrar melhor o porquê da ressalva. A PF, diferentemente da Polícia Civil de São Paulo, diz não descartar nenhuma possibilidade e que todos os cenários serão investigados.
o que me parece ser o trabalho padrão de qualquer investigação. E nos Estados Unidos, a falta de consenso entre republicanos e democratas quanto ao orçamento do Estado para o próximo ano fiscal, que começou no dia 1º de outubro, causou o famoso government shutdown, ou o fechamento do governo. A última vez que isso havia ocorrido fazia 7 anos. Na prática, paralisações perturbam os serviços e programas governamentais, fecham parques e instituições nacionais, deixam trabalhadores governamentais sem salário, mesmo assim obrigam que os serviços considerados essenciais continuem funcionando, ainda que sem remuneração. Profissionais da saúde, do controle do tráfego aéreo, policiais, justamente o tipo de profissional de quem você odiaria precisar dos serviços quando ele está tendo um dia ruim, são os que estarão em serviço. Já nesta quarta, apesar de todas as forças do Paulinho, o Congresso vota e aprova a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000, sem votar a anistia, que já parece enterrada pelo Centrão. Cabe uma nota aqui, tá? Isso é um chute, porque até o momento da gravação desse vídeo a votação não havia começado, mas todas as bancadas já haviam orientado pelo voto no sim. Então o projeto tem tudo para passar, apesar da choradeira da direita, que não quer ver os super ricos tendo que arcar com essa conta. Em manobra de sabotagem, a direita chegou a propor que o piso fosse elevado para R$ 10.000, porque eles são bonzinhos. Brinks. Porque eles queriam que a medida ficasse sem fundos para ser realizada, obrigando assim o corte de orçamento da saúde ou da educação para aprovação da medida. A lógica da direita no governo é a mais paternalista possível: tentar fazer com que o valor economizado em impostos seja gasto obrigatoriamente para ter acesso a uma saúde de qualidade ou uma educação que preste. Até porque você é irresponsável e, se sobrar uma graninha, vai querer sair, beber e ter uma vida. Não pode, não pode, não pode. E para fechar a semana até aqui, o novo desafeto da direita mundial é o novo Papa, que criticou a hipocrisia daqueles que se dizem pró-vida, mas são a favor da pena de morte, e de tratamento desumano a imigrantes. Muitos se assustaram quando notaram que agora o evangelho tem a ver com humanidade. E eu papei mosca. No sábado passado, o laranjão Trump postou um vídeo feito por IA com um discurso dele sobre as tais Med Beds. Med Beds seriam camas de cura que conseguiriam reverter até efeitos da idade, e uma teoria da conspiração diz que bilionários têm acesso a essas camas há décadas. O vídeo que Trump postou, note bem, ele postou, seria um discurso dele gerado por IA com imagens igualmente falsas de um programa que ele levaria as Med Beds para todos os cidadãos americanos. O americano típico, pelo visto, acha que o mundo real funciona como nos videogames. Você deita, dorme e a sua saúde está restaurada. 2 horas depois, o presidente deletou o vídeo. Imagina quão chateado ele ficou quando descobriu que o vídeo com um discurso que ele nunca fez da vida real era falso. E convenhamos, se as tais camas existissem, o laranjão não estava com a saúde como está agora. Em outra bola fora, Trump, que tinha ameaçado levar as forças armadas para as ruas de Portland, em Oregon, falou com a governadora do estado por telefone e foi dissuadido da ideia. Chicago, Washington e Los Angeles são as 3 cidades ainda com a presença das Forças Armadas. No telefonema, o presidente estadunidense solta um "Well, wait a minute. Am I watching things on television that are different from what's happening?" Que significa: peraí, eu tô vendo coisa na TV que é diferente do que está acontecendo? Para um mito maníaco, parece que Trump foi apresentado ao conceito de ficção de maneira bem tardia. Aposto que foi exatamente nesse momento que ele percebeu que os vídeos das Med Beds eram falsos. Agora, sem gracinha, a cineasta brasileira Bárbara Marques, sobrinha da atriz Elisa Lucinda, foi sequestrada pelo governo americano no último dia 29 de setembro durante sua audiência para obtenção do Green Card. Seu marido, ator norte-americano nato, denuncia que ela foi chamada para uma audiência como uma armadilha para que fosse detida pela máquina anti-imigração, essa sim violadora dos direitos humanos. A brasileira está sendo negado contato com o advogado e passou por 2 transferências desde a sua detenção. Atualmente se encontra detida no estado de Louisiana, aguardando a deportação, que pode demorar meses. Seu marido informa que no local da detenção, ela nem mesmo recebeu uma cama. E 2 flotilhas que levavam comida e remédio a Gaza, uma delas onde estava a deputada Luciane Lins, foram sequestradas pelo governo de Israel. Segundo o ativista brasileiro Tiago Ávila, a conexão da área foi parcialmente cortada, o que interrompeu algumas transmissões ao vivo
e também impactou na navegação. Mais cedo, navios militares israelenses já realizavam manobras de intimidação. Além de Ávila e Luisiane, há outros 13 brasileiros das embarcações, entre eles a vereadora de Campinas Marina Conte, do PSOL, e a presidente estadual do PSOL do Rio Grande do Sul, Gabriele Tolotti.